Já estou ao vivo. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Olha aí. Vamos começar. Olá, boa Olá, Ilene. noite. Tudo bem, querido? Aqui Tudo estamos. maravilhoso, tudo em paz. Tá vendo minha cabeça direitinho hoje? Tá, né? Bom, nós estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus por estarmos na companhia dessa pessoa maravilhosa que nós já adotamos para os nossos corações, do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Você já é nosso, viu? Do nosso coração, da nossa alma. É nosso irmão que quando chegar aqui vai tomar café com a gente, vai estar com a gente. Família. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Então, esse momento é idealizado pelo Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, idealizado e realizado. E nós queremos agradecer a todos aqueles que se envolvem nesse momento, todos aqueles que abraçam essa causa, todos aqueles que aceitam o nosso convite, que não declinam do nosso convite, que estão sempre aqui com a gente nessa proposta do Lar Abrigo em levar os ensinamentos cristãos aos nossos irmãos queridos nesse momento de pandemia. Nós começamos e demos início assim que as portas se fecharam, por não podermos ficar presencialmente, e estamos aqui até agora. E nós agradecemos a você, querido amigo, que sempre aceita o nosso convite. Então, a nossa proposta hoje é valorizando a vida, porque aqui estão acontecendo muitos suicídios. Pedimos ao Pai de amor, ao Pai de luz, ao Pai de misericórdia, que possa nos envolver e que possa cuidar de você aí, para que você possa cuidar de nós aqui, com seus ensinamentos que fazem tanto bem para a gente. Gratidão imensa, viu? E quero lhe dizer e dizer a todo mundo que sigam ele em todas as lives, porque eu estou com medo até dele me mandar me prender, porque eu não dou um pingo de sossego. Para onde ele vai, eu vou atrás. Porque eu aprendo e eu gosto muito disso. Gratidão, gratidão, gratidão. Fique à vontade. A casa é sua, Jorge Elahá. A casa é sua, o nosso coração também. Fique em paz e fique à vontade. Agora tá melhor. Olá, boa noite para todos. É um prazer muito grande estar aqui em Itabaiana, principalmente nessa oportunidade de nós estarmos nas comemorações que dizem respeito ao aniversário do patrono da nossa instituição, pelos 100 anos de passagem do aniversário do Dr. Pedro Garcia Moreno Júnior. E Filho? nós, então, sim, é filho. Nós estamos, na verdade, realizando essa atividade de hoje na expectativa de conversarmos um pouco sobre a leitura que a doutrina espírita nos apresenta, sobre um conjunto de informações importantíssimas sobre a questão do propósito da vida. Fala-se muito, muito mesmo sobre a importância de se valorizar a vida. Valorizar, tem que valorizar a vida. Mas às vezes nos falta um instrumento para saber o porquê que a gente precisa valorizar a vida. Qual é a razão pela qual a vida ela precisa ser vista de forma tão significativa por nós? E nesse sentido, a doutrina espírita nos traz muitas informações preciosíssimas que nos ajudam a entender de maneira mais clara o grande objetivo de todas essas coisas. E exatamente pelo fato da doutrina espírita ser uma doutrina reencarnacionista e, portanto, entendendo que nós temos uma existência anterior a essa que nós estamos hoje vivendo, o espiritismo nos fala de que, na verdade, as dores e as dificuldades que a gente tem, elas são decorrentes de, muitas vezes, de dificuldades que a gente traz do passado. Histórias que nós trazemos dentro de nós e que estão desembocando no hoje. E como a gente só enxerga uma fração muito pequena da história,
nós temos a sensação de que essas histórias não estariam acontecendo conosco, a gente não estaria tendo razão para o porquê delas existirem. Então, o que fala o Espiritismo? Não, nós, na verdade, somos espíritos que somos muito velhos, vivemos muito antes do tempo que estamos vivendo, temos uma história muito maior do que esse período do berço ao túmulo. E essa nossa existência, esse momento que nós estamos vivendo hoje, essa personalidade que a gente está hoje desenvolvendo com um dado nome, ela não é a única expressão que nós já tivemos sobre a Terra. O Espiritismo fala que a gente já viveu várias vezes. E nós já vivemos muitas vezes, com outros nomes, em outras nações, em outros séculos, em condições sociais, econômicas, muito diferentes da nossa. E por isso nós somos hoje o que somos em função da necessidade que a gente tem de resolver boa parte dos conflitos que nós trazemos dentro das nossas almas. É essa a leitura que o Espiritismo nos apresenta sobre o que seja o existir, e é a partir dessa compreensão do que seja a vida que nós entendemos o porquê que ela é tão importante para nós e a razão de nós, então, valorizarmos tanto as experiências que a gente consegue obter no curso dos dias e dos anos que a vida nos concede. É assim mesmo que o Espiritismo nos ensina que a gente deve ver. Nós deveríamos enxergar as nossas vidas como uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento das nossas potencialidades. E é exatamente por isso que a gente vai conversar um pouco hoje de como que o Espiritismo explica todas essas coisas. Como é que ele entende que tudo se dá e o porquê que as nossas vidas são tão preciosas. Bom, o que fala o Espiritismo? Que nós, todos, fomos criados por Deus para sermos felizes. Nenhum de nós, nenhum espírito criado por Deus terá um destino diferente da felicidade. Todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Somos espíritos criados para sermos felizes. Esse é o nosso destino, essa é a nossa meta. Então, Deus cria os espíritos e a gente não sabe muita coisa do que dizer sobre eles, porque vai depender do seu livre-arbítrio, daquilo que eles vão fazer. Mas uma coisa a gente sabe: todos nós seremos felizes. Todos nós seremos almas profundamente resolvidas no futuro. E exatamente por essa razão, a dinâmica das nossas vidas nos exige que nós estejamos atentos para o grande objetivo da nossa existência, que é alcançarmos a verdadeira felicidade. Só que o que acontece conosco? Durante a nossa existência física, durante o tempo que a gente está encarnado, nem sempre a gente consegue fazer todo o bem que a gente poderia fazer. Nem sempre nós conseguimos ser tão amorosos, bondosos, disciplinados, humildes, caridosos, como a gente gostaria de ser. Nós muitas vezes somos cruéis, duros, inflexíveis, maus, egoístas, perversos, orgulhosos. E exatamente por conta desse conjunto de imperfeições que nós possuímos, nós enveredamos no cipoal dos sofrimentos, da loucura, do erro, do vício. E essas questões todas, quando a gente desencarna, revela para nós a extensão das nossas faltas, das nossas culpas, dos nossos erros. E é essa sensação de fracasso que todos nós experimentamos num grau maior ou menor após a morte, é que determina o grau de felicidade que a gente vai experimentar depois da nossa desencarnação. Então o Espiritismo diz o seguinte: nós iremos após a morte estarmos mais ou menos felizes quanto mais amor nós vivermos nos dias que temos na Terra. Se eu sou cruel, se eu sou duro e inflexível, eu tenho uma tendência a ser mais infeliz. Então a minha felicidade está profundamente vinculada com a minha capacidade de realizar todo o bem que eu poderia fazer nos dias que Deus me concede na Terra.
Qual a consequência de todas essas coisas? É que quando o espírito percebe que ele errou, que ele tropeçou, que ele fez o que ele não devia, ele não se perdoa. É o próprio espírito que não se perdoa por aquilo que fez. Não existem tribunais nos julgando e nos impedindo de sermos felizes. Somos nós próprios, a nossa própria imperfeição, que nos dita que nós não estamos sendo capazes de administrar a nossa própria vida. E nós somos tomados de uma vergonha profunda por não havermos usado todo o conhecimento que tínhamos e toda a força de vontade que poderíamos ter empreendido para solucionar os problemas que a gente apresenta. Então, no mundo espiritual, nós vamos encontrar pessoas em processo de sofrimento. Em razão de quê? Em razão de que os espíritos, eles não percebem, quando estão encarnados, a extensão de suas faltas. São poucos os que conseguem perceber que erram quando ainda estão na Terra. A maior parte de nós vai descobrir suas imperfeições quando desencarnado. Daí a importância do Espiritismo, em nos revelar essas coisas ainda do lado de cá, quando nós podemos corrigir, ajustar, arrumar, aprumar nossas vidas, corrigir as nossas imperfeições, dar um rumo certo para os nossos dias e garantir assim uma felicidade maior do outro lado da vida. Mas isso já aconteceu, a gente já viveu, já de repente fez bobagem, já está cheio de culpas, está no mundo espiritual num processo de sofrimento pelas nossas imperfeições, mas a gente tem um encontro com a felicidade. Deus marcou todos os seus filhos para que eles sejam felizes. E nós também. Nós estamos inscritos entre esses que serão felizes. Mas como que eu poderei ser feliz se eu não sou dotado das perfeições e das virtudes que eu devo ter para que eu consiga ser efetivamente feliz? Eu preciso resolver as minhas imperfeições. Eu preciso tratar as minhas culpas e os meus erros. E é exatamente por isso que Deus, então, nos oportuniza o renascimento. A reencarnação acontece para nós para que a gente consiga fazer um retorno ao mundo físico e encontrar as experiências que a gente precisa para liberar as nossas almas das nossas dores, para solucionar os conflitos que trazemos em nossas almas, para permitir que os nossos corações sejam mais felizes. É isso que nós estamos aqui para fazer. Distendendo esse conceito de maneira mais correta, nós estamos aqui por 3 razões. Essa é a primeira, para resolver os conflitos, para desatar os nós, para fazer certo o que fizemos errado das outras vezes. Essa é uma, a principal. Mas tem mais 2. Nós também viemos à Terra para aprender coisas novas, coisas que a gente ainda não conhecia, conhecimentos que a gente ainda não possuía, experiências ainda não vividas. E quando nós vivemos essas experiências, quando nós experimentamos esses momentos, nós crescemos. Então, além desse primeiro sinal, que é chamado de expiação, que é buscar resolver os conflitos, nós temos uma segunda situação que é a prova, que é a experimentação de coisas que a gente ainda está aprendendo, que a gente está descobrindo. E são desafios que nos são apresentados para que a gente vença os momentos que a gente está experimentando. E uma terceira são as nossas chamadas missões. O que seriam as missões? São as atividades que a gente desenvolve em função do êxito que nós já temos. Nós já somos espíritos com uma determinada caminhada, já sabemos fazer isso e podemos servir de exemplo. Então, a gente vem realizar missões. Nossa vida, portanto, é uma conjunção desses 3 fatores. Um pouquinho de expiação, um pouquinho de prova e um pouquinho de missão. A combinação disso é que forma a minha história, que é de outro, de outro, de outro. Cada um com doses diferentes. Pessoas que têm mais dose de expiação, outros mais dose de prova, cada um de acordo com a sua circunstância. E nós, então, encarnamos para resolver esses conflitos, para resolver as nossas dificuldades. É aí que nascem os nossos grandes dramas.
Porque a gente vem para resolver o que tem pendente. Nós voltamos para reencontrar com os nossos problemas e dar a boa solução. É como se fosse mais ou menos assim. A pessoa está treinando salto em altura. Aí o treinador diz, vai, pula. E a pessoa pula, bate, cai. Não. De novo. Errou, de novo. E a pessoa vai treinar até ela conseguir saltar aquele nível. Aí olha, agora vamos saltar mais alto. É o exercício que vai fazer a gente aprender a virtude que está faltando. Então, nós vamos trabalhar para... Tem uma pergunta entrando aqui, você pode afirmar que nossa missão é se tornar um ser humano melhor? Não necessariamente isso, né? Essa é a nossa meta. A missão tem várias missões. O fato de ser mãe, ser pai, já é uma missão. Professor, ele é médico, você realizar uma atividade desse tipo pode ser uma missão. Eu posso ser professor por prova, posso ser professor por expiação e professor por missão. Como que eu vou saber se eu faço algo por missão? Porque eu tenho uma paixão enlouquecedora pelo que eu faço. Se, por exemplo, eu trabalho na PAI e eu sou apaixonado pelo trabalho que faço na PAI, aquilo para mim é minha realização, eu amo aquilo, não é expiação. Mas se eu digo, nossa, eu queria outro emprego, eu não aguento mais aquilo, mas só consigo trabalhar na PAI, gente, não vejo a hora de me ver livre. Não é missão. Pode ser prova e pode ser expiação. A missão a gente faz com prazer, com alegria, com satisfação. Nos enche o coração fazer o que fazemos. Essas atividades que fazemos assim são a parte da nossa vida que é missão. E isso pode ser dentro do lar, na criação de um filho, de uma filha. Então, essa é a relação que a gente tem no sentido do que seja uma missão. Então, esses três elementos, eles estão dentro de um contexto muito amplo. Resultado, nós renascemos e vamos experimentar o reencontro com essas fragilidades. Então, se eu era egoísta, eu vou enfrentar uma existência cheia de provas de egoísmo para que eu consiga vencer o egoísmo que tem em mim. Se eu sou orgulhoso, a minha vida é uma sequência de provas para demonstrar que eu venci o orgulho e tudo mais. Então, quando eu tenho uma imperfeição moral, a minha vida é uma sequência interminável do retorno da mesma prova até que eu consiga dizer, eu venci essa dificuldade, eu não tenho mais esse problema. Então, eu consegui ultrapassar essa barreira. Enquanto a gente não ultrapassa, a vida parece um fardo insuportável. Nós não aceitamos a vida que temos. Porque nesse nosso retorno para consertar a nossa vida, nós vamos, às vezes, nesse retorno, encontrar pessoas indesejáveis. Pessoas difíceis. Então, reencarnar é reencontrar três coisas. Meu corpo, minhas provas e meus contatos. Pessoas. Corpo, provas e pessoas. Eu vou encontrar um corpo que muitas vezes eu não quero, mas é o corpo que eu preciso para que eu consiga disciplinar meu coração. Então, isso para mim é a minha grande experiência. Encontrar as experiências que eu necessito para suplantar a fragilidade da minha alma. Aí estaria, efetivamente, os grandes problemas que a gente tem. Estaria no meu corpo, nas doenças, ou se não nas doenças, na forma como ele se apresenta, que eu não aceito. A aparência que ele tem, eu não gosto, então eu sofro por conta da aparência que eu não gostaria de ter. Isso promove nos espíritos muito sofrimento, dependendo da situação em que eles se encontram. De outras vezes, a maior dificuldade não é o corpo, são pessoas. Conviver com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o marido, com o filho, com a sogra, com o cunhado, sei lá com quem, com o patrão. Pessoas que dividem comigo a vida e que são meu motivo de dor, de desespero, de karma, de angústia. Então isso também é um sinalizador do conjunto de dores que a gente veio para solucionar. E o terceiro são as provas que a vida tem. Que provas são essas? Prova da pobreza, prova da riqueza, prova da feiura,
prova de sermos pobres é muito ruim, de ser sozinho, de não encontrar o amor de sua vida, a prova de ser incompreendido, a prova de sofrer uma prisão injusta, a prova de uma doença incurável. Então existem provas muito amargas. E quando o Espírito ele traz muitos conflitos do passado, essas dores se tornam ainda maiores. Elas se tornam quase que insuportáveis, porque o Espírito sente nessas provas uma angústia muito grande. E é exatamente por isso que nós começamos a perceber que as pessoas começam a não valorizar a vida. A vida é sofrimento. A vida é uma cruz, a vida é uma droga. Isso aqui deveria acabar. Ela não faz nenhum sentido. Por quê? Porque as pessoas não sabem da existência do Espírito. Não sabem da imortalidade da alma. Não sabem da reencarnação. Não sabem da lei de causa e efeito. E como elas desconhecem as leis que regem a vida, elas leem a vida pelo lado puramente material. A maior desgraça que pode acontecer para alguém é perder a fé e continuar na existência. Porque o indivíduo sem fé, ele não sabe que existe nada além da morte. Ele não sabe que Deus cuida de nós. Ele não sabe de nada. Ele não sabe nem quem é ele. Ele pensa que ele é o corpo e ele é o espírito. E essa incapacidade de entender o que a gente tem ou o que a gente seja, é que faz com que as pessoas sintam a vida como um fardo. E muitos dizem, meu Deus, eu queria pôr um fim na minha vida. Eu queria exterminar isso para parar de sofrer. Quem pensa assim, desconhece que veio exatamente para resolver um problema. Que o reencontro dele com sua dificuldade é a estratégia de Deus para que ele vença e consiga alcançar a felicidade. Quando ele desiste pela via do suicídio, por exemplo, ele adia a felicidade dele e entra num processo de culpa, de autoculpa, em função de que ele descobre que depois da morte ele deveria ter feito o que não fez. Nossa, o espírito se culpa tanto, 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 tanto. As entidades que se suicidam relatam um processo de muita dor, muita dor. Exatamente pelo fato de que elas poderiam ter aproveitado a existência e elas não aproveitaram. E por conta disso, chegam no mundo espiritual envergonhados pelo que fizeram e sofrem profundamente por conta disso. É lógico que não existe falta que não tenha conserto. Então, mesmo nas condições em que a gente observa alguém que tenha cometido suicídio e que se saiba que essa prova é uma prova difícil, que as pessoas depois da morte passam por um longo período até conseguir efetivamente se equilibrar, que esse período é razoavelmente longo, ainda assim existe da parte do mecanismo da lei divina instrumentos para reabilitar esse espírito, para que ele retome o fio do crescimento, retome a estrada do progresso e consiga efetivamente alcançar a felicidade. Só que vai vir depois. Ele retarda a marcha. Um suicídio retarda a marcha do espírito. Ele muitas vezes perde o contato com os outros que faziam parte de sua história. Porque o tempo que ele vai levar para se reequilibrar vai fazer com que os outros companheiros avancem e ele acaba ficando retardatário e tem que se juntar a outro grupo. Então é importante que a gente atente para isso. O suicídio não é uma coisa sem solução, mas é uma saída indesejável. Segundo o Espiritismo, não existe nenhuma justificativa, nada, nenhuma prova que possa justificar ao espírito que a solução do suicídio seja viável naquela circunstância. Então, por essa razão, nesse momento, nós entendemos que o suicídio, embora seja uma falta resolvível no curso do tempo, dos séculos, ele não deve ser buscado por nenhum de nós. Por quê? Porque nós temos que nos focar no objetivo da nossa encarnação e o progresso que a gente tem para efetivar no tempo que Deus vai nos dar nessa existência.
Mas não é só através do suicídio que a gente deixa de valorizar a vida. Nós deixamos de valorizar a vida em outras circunstâncias também. Como, por exemplo, quando a gente opta pelo aborto como uma estratégia para que a gente não tenha uma gravidez indesejável. A sugestão da doutrina espírita é que a gente deixe a vida prosseguir, que a gente não interrompa. Mas eu não vou suportar. Não vai suportar? Não. Então doe. Doe. Tenha a criança e coloque para adoção. Mas não mate. Não faça isso. Não interrompa o fio da vida. Deixe que a criança venha, que ela nasça. Depois você chega e diz, olha, eu não tenho nenhuma condição de ficar com essa criança. A história que me liga a ela é uma história que eu não quero ter na minha memória, então eu quero fazer a doação. E se doa. Mas faça o esforço que puder para não cortar o fio da vida. Mesmo nos casos que a gente diga, mas a criança vai nascer profundamente doente. Para o espírito vai ser importante. Ainda que ela viva 24 horas, 6 horas, 1 hora, para o espírito vai ser importante aquilo para o refazimento do corpo para uma próxima existência. Então, a solução do aborto, ela também não é tida pela doutrina espírita como uma solução adequada diante dos conflitos que a gente tem trazendo do passado com relação à maternidade. Então, essas experiências elas voltam para testar se a gente venceu, se já estamos maduros com relação à nossa capacidade de sermos mãe ou sermos pai. Também existem aqueles que não valorizam a vida por uma terceira via, que é a via da eutanásia. Eu estou com um paciente terminal, meu parente já está numa condição final de existência, então eu vou cortar o fio da vida para que ele consiga efetivar a sua transição mais rápida. O Espiritismo diz que essa política não é boa, porque os momentos finais de uma existência são vitais e eles podem ser o elemento que mais vai importar na transformação desse moribundo. Porque ele pode ter esse período da doença, refletir sobre um ponto, mudar de visão, pedir perdão, conceder perdão, reatar com alguém, rever sua visão de mundo. Um dia, 1 hora pode ser muito importante para que a gente consiga fazer uma mudança na nossa ótica da encarnação. Por isso, a leitura da doutrina espírita sobre a importância de que não se pratique a eutanásia nessas circunstâncias. Também existe uma outra prática que também é colocada, como na questão da não valorização da vida, que é a chamada pena de morte, aonde você considera que um indivíduo que cometeu um crime que foi um crime hediondo, admitimos que ele não tem conserto e decidimos matá-lo para resolver a questão. O Espiritismo diz que a pena de morte nunca será a solução para os conflitos humanos, porque indica a falência do Estado em conseguir trabalhar esse indivíduo. Mas ele é irrecuperável, então ele fica lá no hospital psiquiátrico, chamado Hospital de Custódia, é o antigo manicômio penitenciário. O manicômio penitenciário agora chama Hospital de Custódia. É um hospital onde ficam as pessoas que têm problemas mentais e cometeram crimes. Eles não saem, mas vão ficar ali. Mas eles são, na verdade, internos de um hospital psiquiátrico. Mas eles não serão mais apenados. Eles cumprem a pena, recebem o cumprimento da pena, mas eles não são sacrificados. Mesmo que seja uma pessoa de instintos bestiais, uma pessoa que diga, esse é irrecuperável, ele mesmo diz que se ele for solto vai matar de novo. Mesmo nessas circunstâncias, o Espiritismo diz que a gente não deve fazer isso. Porque quando você mata alguém, você atrela a sua história dele. E você liberta o criminoso. E em vez de ele perturbar só uma pessoa com o corpo que ele tem, ele pode perturbar 1000 através de processos obsessivos. Nós temos que tratar esse indivíduo quando ele está na carne. Mas ele é impermeável, não importa. Trata. Mas ele não vai responder. Não tem problema. Façamos isso. Não é por ele, é por nós, para vencer o nosso ódio, o nosso desamor, nossa indiferença. Nós também temos que nos tratar. Porque se eu digo, essa pessoa cometeu um crime, tem que ser exterminado, quanto de desamor tem dentro da minha alma? Quanto de ódio ainda existe dentro de mim? Então, para que não exista isso, o ideal é que a gente procure soluções alternativas
que sejam distantes da violência para solucionar as nossas vidas. E como última forma que a gente tem de não valorização da vida, nós temos as diversas práticas que destroem as nossas vidas através do suicídio indireto pelas drogas lícitas ou ilícitas. Todas as vezes que alguém se droga, todas as vezes que alguém se volta para a prática de qualquer que seja a conduta que destrói a minha saúde, que incapacita meu corpo para que ele se torne apto para desempenhar as suas funções, seja pelo alcoolismo ou pelas drogas ilícitas, eu estou, de alguma forma, desvalorizando a vida. Estou desconsiderando a importância do corpo que Deus me concedeu. E é exatamente por isso, pela leitura que o Espiritismo nos concede sobre o que seja o existir, o que seja viver, o que seja a vida, que nós percebemos o quão importante para nós é o corpo que nós possuímos. E dentro da ótica que o Espiritismo nos possui, esse tesouro inestimável das horas no corpo precisa ser muito bem cuidado, para que a gente possa realmente fazer valer o investimento que foi feito para que nascêssemos entre os homens. Por essa razão, portanto, nem a pena de morte, nem o aborto, nem a eutanásia, nem as drogas e nem o suicídio são soluções apontadas pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita é pela vida sempre, é pela existência e sobrevivência do ser, apostando na importância da encarnação para a liberação nossa das nossas dificuldades e para o aproveitamento do tempo na Terra, para que a gente consiga realizar o grande trabalho de transformação que o mundo pede que a gente realize. Fiquei paralisada. Gente, deixe-me dizer que Jorge Elahá é de Rondônia. Ele faz parte da diretoria da Federação Espírita do Estado de Rondônia, não é, Jorge? É palestrante Estou, espírita. inclusive, na sede da federação, aqui atrás. Ó. Eu estava olhando, ó, eu estava olhando a xícara também, fiquei com inveja, vou lhe dar uma daqui para você tomar quando estiver fazendo suas lives também, do Lar Abrigo, viu? Então, ele faz um grande trabalho de divulgação da doutrina espírita em todo o mundo, não é? Porque ele, nessas lives, ele só vê o povo chegando de Portugal, não sei, de tudo que é lugar. Eu participei de uma live outro dia assim, né? De onde foi? Na Suíça, foi? Eu participei de uma live na Suíça, eu acho. Foi. Então, nós estamos aqui com o pessoal de Areia Branca, vizinho aqui a Itabaiana, de Campo do Brito, que você virá em 2021 para cá, né? Campo do Brito, tá aqui, Alcides, Aparecida, e as nossas, de Aracaju, também, Felisney, Ricardo Mesquita, muita gente aqui da nossa região está aqui ali assistindo hoje. Eu vou trazer uma pergunta que já me fizeram aqui, diz respeito ao suicídio. Posso fazer? Illinois. Diga, querido. Illinois. Quantas perguntas nós temos agora, nesse momento? Nesse momento, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diga aí o que é que 6 você... perguntas para 30 minutos. Então, nós temos 5 minutos para cada pergunta, certo? Certo, querido. Então, vamos lá. Ok, só para eu me organizar aqui no tempo. Pode falar. Sim. Não esqueça que você vai fazer a prece final, viu? Tá bom. Aquela prece magnífica que me transporta. Todo suicida vai para o umbral. Chico Leite, ó, Chico Leite entrou, viu? Boa noite, Chico Leite. Seja bem-vindo, meu filho. A pergunta é se todo suicida vai para o umbral. Tipicamente, os suicidas não vão para o umbral. Eles não vão. Umbral é um local reservado para os espíritos arrependidos, para os espíritos cheios de remorso, com culpas. É um local onde todo mundo chora e ninguém se entende. O umbral não tem construções, ele não tem edificações, não tem nem organização administrativa, porque é tanto sofrimento, tanta dor, tanto choro, que ninguém tem lucidez para pensar e tentar comandar nada. Não é um local
para nada disso. Mas os espíritos que se suicidam não costumam ir para o umbral, eles costumam ir para uma outra região. A região para onde eles vão está citada na obra Memórias de um Suicida. A região para onde eles vão é um outro local, que é um local como se fosse uma cidadela, toda murada, guardada por Maria de Nazaré. Os espíritos suicidas são tomados e são levados para esse lugar e ali eles ficam por um tempo longo. Que tempo que eles ficam? Segundo diz na obra, eles ficam pelo tempo até o esgotamento dos seus fluidos. Os espíritos, quando cometem o suicídio, eles permanecem no mundo espiritual até que os fluidos que eles ainda tinham para viver na carne se esgotem. As pessoas geralmente dizem assim, fica lá pelo tempo que faltava até desencarnar. É uma medida meio inexata. O mais exato é dizer, eles ficam até o fluido acabar. Que geralmente é menos do que o tempo de existência, porque a gente já gastou erradamente muito desse fluido. Então eles ficam nessa condição, no mundo espiritual, para que grave neles as responsabilidades, as sensações por conta do suicídio que cometeram, para evitar a reincidência. E essa região do mundo espiritual recebe o nome de Vale dos Suicidas. Essa região, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um local de abandono dos espíritos suicidas. Não é um local de degredo de suicidas. É um local de acolhimento dos suicidas. E o melhor acolhimento que se pode fazer para os suicidas, através do coração doce de Maria, é recolher essas entidades e deixá-las ali vigiadas pelos espíritos benfeitores, mas para que elas fiquem relembrando sua cena de suicídio, para gravar o quanto aquilo foi ruim, para impedir uma repetição da falta numa próxima existência, dado que o espírito tem a tendência de repetir as mesmas faltas. Respondendo, portanto, sua pergunta, se todos os espíritos suicidas vão para o umbral, a resposta é não. A grande maioria deles, mas também não é a totalidade, costuma ir para o Vale dos Suicidas, que é uma região diferente do umbral, bem mais pesada do que aquilo que é apresentado como sendo umbral na obra de André Luiz. Próxima pergunta. Pode acontecer de um suicida reencarnar sem algum problema de saúde ou deficiência? Sim, porque Deus é justiça e misericórdia. Existe, segundo André Luiz, 2 tipos de reencarnação. As reencarnações de interesse individual e as reencarnações de interesse coletivo. Reencarnação de interesse individual é oferecida para espíritos que têm como proposta do seu planejamento resolver o seu problema, a sua história, os seus dramas, os seus conflitos. Quando estamos com espíritos que estão nessa condição particular, dizemos que ele tem encarnação de interesse pessoal. Nessas horas, a lei de causa e efeito ocorre de maneira mais dura e ele sente mais o lado da justiça da lei de Deus. Mas nós temos também as encarnações de interesse coletivo. São pessoas que reencarnam para resolver os seus problemas, ajudando os outros. Resolver os seus conflitos, ajudando os outros. Resolver os seus dramas através dos outros. Auxiliando os outros para resolver. Exemplo: professores, servidores públicos, políticos, médicos, pessoas que exercem qualquer atividade na sociedade e que sua maneira de viver interfere na vida de outras pessoas. Eu perguntaria, uma professora primária, sua vida vai interferir na vida de alguém? Ela sendo uma professora primária lá distante, interfere? Claro. Ela vai interferir na vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Ela vai ensinar a ler, vai tirar da escravidão do desconhecimento milhares de crianças e adultos, jovens. Então,
O interesse coletivo que essa encarnação tem faz com que ela receba da lei não mais o braço da justiça, mas o braço da misericórdia. E nessas circunstâncias, os indivíduos podem renascer com menos problemas do que eles deveriam ter. Quem é espírita aí que já participou de reunião mediúnica já deve ter assistido alguma comunicação em que o espírito diz assim: mas ele não podia estar sadio, ele tinha que estar doente, ele foi muito mal. Como que esse homem mal como foi, renasceu todo inteiro, sem faltar um dedo, com tudo que ele fez? É porque ele está do lado da encarnação de interesse coletivo. Ele deve ter recebido como responsabilidade um interesse coletivo. E para que ele produza isso para a sociedade, ele vem com uma série de vantagens. Mas qual é o compromisso? Atuar coletivamente. Se ele abandonar a ação coletiva que ele tem, tudo da justiça que estava guardado e que não veio, vai vir. Vai vir. Porque ele abandonou o lado da misericórdia, então a justiça vem cobrar a conta para ele. Vai trazer a fatura para cobrar. Então, nesse sentido particular, que você indaga se um suicida pode renascer saudável, sim, ele pode renascer com o corpo saudável. O que não significa dizer que ele vai renascer sem nenhuma sequela psicológica do suicídio. Ele pode nascer com um corpo saudável, mas ele pode nascer com graves pesadelos, conflitos, temores, angústias, medos, processos de solidão e vários outros elementos para estimular o indivíduo a mostrar que ele tem gosto pela vida, para testar, para saber se ele venceu o desejo de abandonar a existência ou não. Então, acaba ele vindo às vezes com o corpo saudável, é uma possibilidade, mas pode vir com o corpo doente, vir com o corpo saudável, mas com vários conflitos na área psicológica, que é onde ele vai testar se ele venceu ou não os dramas que ele possuía. Respondido, gente? Alguém que cometeu suicídio pode receber assistência logo após o desligamento do corpo físico? Pode ter atendimento logo após o desligamento do corpo físico. Isso pode acontecer. Nós temos, por exemplo, no caso, o pai e o conscrito, que é um caso narrado por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, uma história de um pai que se enforcou para que o filho não fosse para a guerra, porque filho de viúva não vai para a guerra. Então ele desiste da vida, não é porque ele desiste da vida, ele desiste por amor. E os espíritos dizem que em que pese ele seja suicida, o móvel da ação dele faz com que ele seja um suicida, com as culpas que o suicida tem, mas ele recebe um atendimento diferenciado em função das circunstâncias daquilo que aconteceu. Muito que bem. Valorização da vida também é falar sobre suicídio. Já foi um assunto bastante polêmico. Ainda é, e de acordo com a abordagem, pode influenciar? Sim. Essa é uma grande questão. É muito complicado a gente abordar a questão do suicídio, porque quanto mais se noticia sobre o suicídio, mais suicídios acontecem. Porque existem muitas pessoas que possuem uma ideia persistente de se suicidar, mas falta um impulso para tomar essa decisão infeliz. Então, quando você começa a divulgar suicídios que outras pessoas fizeram, alguns indivíduos se sentem estimulados e acabam praticando. Então, é uma tendência de que quando num determinado grupo um indivíduo fala da questão do suicídio, outros podem se sentir motivados a fazer a mesma coisa. Então, realmente, é um conflito muito grande. É bastante problemático lidar em como que a gente vai trabalhar para que a pessoa não se suicide, para que ela não se sinta estimulada, principalmente quando o pensamento persiste em se suicidar. Nos casos, Helenói, em que o pensamento persiste, o ideal é procurar ajuda. O ideal é procurar ajuda. Ajuda de 3 flancos diferentes. Primeiro, a ajuda do terapeuta, psicólogo, para conversar,
para falar, para se abrir, para dizer o que pensa da vida, para falar o que sente. Se a gente consegue dizer o que sente, falar o que percebe, talvez a gente consiga, com uma razoável facilidade, vencer os conflitos que a gente tem e sair dessa ideação suicida. Se o psicólogo perceber que a pessoa não sai desse conflito, que ela permanece e que ela tem a necessidade de um equilíbrio de maneira mais efetiva, o psicólogo pode apontar para esse indivíduo a necessidade da consulta a um psiquiatra, para que o psiquiatra ofereça algum tipo de medicação para que equilibre as taxas que o indivíduo precisa e ele vai passar por um tempo tomando aquela medicação até que ele ganhe força suficiente para não precisar mais desse medicamento e seguir a sua vida. Então, eu tenho um primeiro elemento que é o terapeuta, o psicólogo, um segundo elemento que seria o psiquiatra, e o terceiro é a fé. A fé tem um poder extraordinário nas pessoas que sofrem de processos de tentativa de suicídio. Porque a fé estimula o indivíduo a perceber o propósito da vida, a se sentir amado por Deus, a se sentir envolvido dentro de uma proteção espiritual. E isso tem o condão de ajudar com que as pessoas consigam sair da condição de sofrimento em que se encontram. Se alguém não consegue procurar um psicólogo porque não tem dinheiro, procure o CAPS de sua cidade. Se a cidade não tem CAPS, procure a faculdade de psicologia, que tem os núcleos de formação, onde tem os acadêmicos que estão ali treinando para atendimento clínico. Se não tem faculdade na sua cidade, procure um amigo que seja capaz de lhe orientar, uma pessoa que lhe possa, tenha sabedoria, que possa lhe ajudar. Se você não tem nenhum amigo que possa fazer isso, então procure um sacerdote, uma religião qualquer, ou alguém de cunho religioso, que não seja seu amigo, mas que tenha uma leitura de mundo que possa lhe ajudar. Mas se você não tem um psicólogo, não tem CAPS, não tem o núcleo de práticas da faculdade, não tem sacerdote, não tem amigos, se nada disso você tem, ligue 188, fale com o CVV, que lá do outro lado da linha tem sempre alguém esperando para ouvir você e ajudar para que a gente consiga sair do nosso momento de crise com relação ao suicídio. O CVV não é uma iniciativa espírita, mas é uma iniciativa que tem muitos espíritas dentro dela. E eles conseguem um sucesso razoável nesse processo de acolhimento das pessoas envolvidas na questão do suicídio. Que lindo, graças a Deus. Tem uma pergunta aqui, meu Deus, cadê? Passou, foi. Eu estava olhando. É assim, eu gosto muito. Você está conseguindo ver aí Não, a não vejo pergunta? nada. Não. Deixa eu ver, meu filho, aqui. Ah, sim, consegui, peraí. A causa animal me atrai. Ai, meu Deus. A causa animal me atrai. Sim, causa dos animais, defesa dos Sim, animais. me atrai. Mas isso parece que interfere para a pessoa focar na doutrina espírita. Ela pergunta se isso é desequilíbrio ou é falta de foco mesmo. Mas quem foi que disse que lutar pelos animais não é defender uma causa relacionada com o interesse dos espíritos? Isso é uma forma também de nós defendermos os ideais espíritas. Guarde uma frase espírita: para os animais aquilo que os anjos são para vós. Sede para os animais aquilo que os anjos são para vós. Lutar por uma causa desse tipo é uma causa muito nobre. E espiritismo não é somente uma questão do além, é também do aquém. E quando nós, por algum motivo, nos cuidamos e trabalhamos em prol de uma sociedade onde exista menos crueldade com os animais, nós estamos, de alguma forma, trabalhando em prol da melhoria da regeneração do planeta e, evidentemente, ajudando nos ideais que acabam servindo ao grande propósito da doutrina espírita, ainda que a gente não esteja dentro de uma casa espírita, mas eu estarei imbuído dos sentimentos que o espiritismo nos impulsiona para fazer esse tipo de socorro a quem precisa.
Terena disse muito bem, muita gente critica pessoas que lutam pelos animais. Mas critica porque não faz nada por ninguém, menino. É normal isso, né? Outra pergunta. Sim. Por que recomendam a eutanásia para as crianças infelizes que nascem no leito tetraplégico que só as mães conseguem entender? Assim que colocou. Dá para você conseguir? E qual a razão de existirem eles? Esses espíritos, eles vêm à Terra por uma necessidade de progresso. Para eles, esse corpo aparentemente enfermo e inservível é a grande solução espiritual para essas almas. Quando nós olhamos as nossas vidas apenas pelo lado material, nós temos a sensação de que eles são um grande problema social. Eles não vão trabalhar, não vão gerar renda, vão só ser um peso para o Estado. Mas quando a gente olha a vida pelo ângulo espiritual que ela possui, nós vamos entender que esses corpos imperfeitos, deformados, doentes e aparentemente inservíveis são excelentes instrumentos regeneradores desses espíritos, que não são deformados. Os espíritos são saudáveis. Eles estão em corpos assim para que eles recomecem sua história, reaprendam a questão da disciplina e, nessas circunstâncias, esses corpos aparentemente inúteis são fundamentais para o desenvolvimento deles. Quando você corta o fio da vida e retira essas crianças da existência, você posterga, você adia a chance desses espíritos realmente melhorarem. Ainda que eles aparentemente não demonstrem nenhum aprendizado, parece que eles estão congelados, sem nenhuma garantia de que eles estão crescendo em algum conhecimento, do ponto de vista moral, essa experiência é muito útil para eles. Então, recomendo o espiritismo, que a gente deixe com que eles permaneçam na vida. E aí você pergunta, por que as pessoas decidem cortar esse fio? Porque desconhecem o sentido da vida, desconhecem a existência do espírito e os princípios que o espiritismo esposa quando apresenta a vida como um grande tesouro que a gente precisa valorizar para que a gente consiga utilizar os recursos que a vida pode nos oferecer. Outra pergunta. Tomara que dê tempo, meu Deus. Olhai... Quantas ainda temos? Não, só temos essa. Só essa, vai dar tempo, viu? Olhai os lírios do campo. Alguém está dizendo assim, a eutanásia não é permitida no Brasil. Travou aqui. Você Travou. pode repetir? A eutanásia não é permitida no Brasil. Certo. E? Pronto, ela só disse isso. Eu acredito que ela quis dizer assim, que não tem problema porque não é no Brasil, que no Brasil não é permitido, né? Eu penso que ela quis dizer isso. Elândia, né? E ninguém... Existem alguns países do mundo que estão com uma alternativa chamada morte assistida, em que a pessoa vai ao hospital e decide quando que ela quer morrer, e aí ela então recebe a medicação, ela fica deitada, aperta um instrumento, a medicação desce, e ela então desencarna. Essa solução, ela não existe no território nacional. Nós não temos esse tipo de coisa por aqui. Isso existe mais lá para o lado da Europa, em alguns países europeus, mas não no Brasil. Então, o que temos pelo lado de cá? Que as pessoas não têm o direito de decidir sobre isso. E o que é que o Espiritismo enxerga sobre essa questão? O Espiritismo enxerga que, mesmo que um país tenha uma legislação que adote isso, nós não somos obrigados a adotar. Então, não, no Brasil vai ter, pode ter, mas para mim não serve, eu não vou querer. Porque não é porque existe a lei que eu sou obrigado a fazer. A lei para o poder, para o direito privado, ela só vai existir para proibir as coisas, mas não para exigir. Eu posso fazer qualquer coisa, menos o que está proibido em lei. Isso é para o direito privado. Para o direito público, tudo é proibido, exceto o que é permitido por lei.
Então, no caso específico do Brasil, com relação a essas questões, a morte assistida para a legislação brasileira ela ainda não é acolhida. E o Espiritismo diz que isso não é uma solução boa. Por que não é uma solução boa? Porque isso ignora as questões espirituais que estão escondidas por trás desse aspecto. Então, quando a gente percebe o que é de fato existir, a importância das nossas próprias e das nossas dificuldades para o nosso crescimento espiritual, a gente vai perceber que a doença que a gente terá que atravessar pode ser o grande elemento que nós viemos viver na Terra. Se eu decido interromper a vida antes disso, eu estou, na verdade, suprimindo uma parte importante do meu aprendizado e, portanto, terei que ter uma nova oportunidade para experimentar aquilo que eu, de certa maneira, fugi de experimentar. Então, atravessemos o mar das grandes provas, tenhamos serenidade, porque as nossas questões, elas passam e nós temos é que entender que nós estamos sempre dentro de uma programação espiritual estabelecida pelos Espíritos e sob o comando de Deus. Nada é para sempre. É tudo muito transitório e se a gente souber aproveitar as experiências da Terra, conseguiremos ter grandes êxitos no tempo que a Terra vai nos conceder de existência. Maravilha, viu? Lembrei de Rubens agora. Maravilha, Lahá. A morte assistida pode ser considerada suicídio? Sim. Só isso? Vai dizer mais nada? Eu acho que estamos na hora de fazer o encerramento. Está faltando Eu 4 também minutos. acho. Eu estou com medo. Só faltam 4 minutos. Então vamos. Eu acredito que eles deixam, porque eu queria que você dissesse assim: olhai os lírios do campo. Que relação você faria com a pandemia? Que a gente não se desespere. Que a gente não se apavore. Porque os lírios do campo não são como os homens, são tão frágeis, são tão pequeninos. Nós somos o grande elemento da própria criação. Então, se Deus dá aos lírios do campo toda a beleza que eles têm, que nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu como um só deles, que dirá nós, que somos os espíritos para o qual se voltam boa parte das mobilizações do mundo espiritual. Então, tenhamos fé, tenhamos confiança, serenidade interior, porque tudo vai passar. E se nós soubermos guardar a serenidade das nossas almas, nós vamos aproveitar essas lições e fazermos desses dias de pandemia uns dias de grande aprendizado para uma nova ordem social, para uma nova forma de nós lidarmos com os nossos conflitos. Maravilha. Agora eu quero lhe dizer assim, mais de 60 pessoas te assistindo e eu gostaria muito, agradecendo a todos vocês que estão assistindo, tenho certeza que vocês estão satisfeitos com tudo que foi dito hoje à noite. As próximas vezes venham nos assistir também, mas eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e fazendo a sua prece, enquanto nós ficamos em vibração por essas criaturas. E nós, né? Eu acho que só teremos tempo para a prece. Será? Nós temos 2 minutos. Então é consideração final. Pode fazer a prece, deixe o Instagram derrubar, não pare não, viu? Tá bom. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que nos oportunizaste o retorno ao mundo corporal, a fim de que aqui reencontrássemos com a nossa própria história, redescobríssemos as lições que viemos buscar e assim alcançássemos a condição de libertação das nossas angústias, dos nossos conflitos e das nossas dores. Senhor de misericórdia infinita, ouve o nosso chamado nesse momento, para que Tu te faças presentes em redor dos nossos passos, iluminando as nossas mentes a fim de que entendamos o grande propósito do existir. Aclara diante das nossas mentes a compreensão mais exata de o que verdadeiramente somos e o que viemos buscar no mundo em que vivemos.
Deixa-nos assim, inundarmos-nos da compreensão de que Tu nos velas, de que Tu nos guardas e que Tu nos proteges, e de que as nossas aparentes